O filme A Cabana me fez enxergar algo muito profundo sobre os processos espirituais que Deus realiza no interior do ser humano. A cabana pode ser vista como símbolo do secreto, do lugar escondido onde a alma é confrontada sem distrações. Ela representa a caverna espiritual, o lugar de silêncio onde Deus trata aquilo que a multidão nunca conseguiria alcançar. Mas tu, quando Harris, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6. Longe do barulho do mundo, das opiniões e das intrigas humanas. O coração fica exposto. No secreto não existem aplausos, personagens ou máscaras sustentadas pela aparência. É ali que dores enterradas emergem. Verdades são reveladas e processos começam. Muitas vezes Deus afasta alguém do excesso de vozes para que ela, finalmente, consiga ouvi-lo. O silêncio se torna ferramenta de tratamento. Eis que a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias 2:14. Nesse processo, Deus também envia pessoas específicas, não multidões. Pessoas certas, em tempos certos, para auxiliar na reconstrução interior. Algumas chegam apenas para uma etapa do caminho, mas cumprem um propósito importante dentro da cura. Os maiores tratamentos espirituais quase nunca acontecem em público. A transformação profunda geralmente nasce no escondido, no secreto, onde somente Deus vê completamente o coração. O filme toca profundamente em processos internos que muitas vezes Deus permite para tratar o coração humano. A jornada do personagem principal revela dores escondidas, traumas, culpa e a necessidade de reconciliação interior. Separação há momentos em que Deus permite afastamentos e silêncios para quebrar dependências emocionais, falsas seguranças e tudo aquilo que ocupa o lugar dele no coração. O isolamento nem sempre é abandono. Muitas vezes é um lugar de confronto interno, onde máscaras caem e verdades começam a emergir. Reconhecimento antes da cura, vem o reconhecimento. Reconhecer a dor, a revolta, o medo, a culpa e até áreas do coração que estavam endurecidas. Libertação quando a verdade é encarada. Correntes internas começam a se romper. Perdão, entrega e rendição se tornam portas para a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:30. E 2. Cura interior. Cura interior não apaga a memória da dor, mas transforma o peso dela. O coração deixa de ser governado pela ferida e passa a ser conduzido pela verdade e pela presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 5:1. E desde o filme trabalha muito essa ideia de que Deus não trata apenas comportamentos externos, mas regiões profundas da alma que ninguém vê, biblicamente. Eu consigo enxergar no filme uma representação simbólica de um tratamento profundo no interior do ser humano. Embora seja uma obra de ficção, ele toca em princípios espirituais que aparecem nas Escrituras. O confronto do coração, a rendição verdadeira e a cura das feridas internas. A verdadeira entrega a Deus nasce no secreto. Não começa diante da multidão, mas dentro do coração. É no interior que acontece o arrependimento sincero, a quebra do orgulho, o reconhecimento das dores escondidas e a decisão de permitir que Deus governe todas as áreas da vida. A conversão genuína não é apenas mudança externa de comportamento, é transformação interior. Jesus confrontava não apenas atitudes visíveis, mas também intenções, mágoas, hipocrisias e durezas do coração. As coisas que saem da boca vêm do coração. Mateus 15:18. Raízes amargas impedem o fluir espiritual, porque contaminam o interior com dor, ressentimento, culpa, ódio ou incredulidade. A Bíblia fala sobre vigiar, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause contaminação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. Hebreus 12:15. Quando essas raízes permanecem escondidas, elas sufocam a paz, endurecem o coração e dificultam a sensibilidade à presença de Deus. Por isso, Deus trabalha no secreto. Ele trata áreas que ninguém vê, quebra fortalezas emocionais, confronta feridas antigas e remove aquilo que impede a habitação plena do Espírito Santo. A morada de Deus não é construída apenas por palavras externas, mas por um coração rendido, limpo e disposto a obedecer. O Espírito Santo habita onde existe verdade, arrependimento e entrega sincera. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Ancarinchio 6:19. Isso toca uma realidade espiritual que muitos vivem, mas poucos conseguem colocar em palavras.
Existe um lugar do tratamento de Deus que não acontece no palco, nem na aparência religiosa, mas no interior. E quando isso é compreendido, tudo ganha outro peso. O silêncio deixa de parecer abandono e passa a revelar processo. Muitas pessoas querem viver o transbordar, mas evitam o secreto, onde Deus arranca as raízes profundas. Só que o Espírito Santo não flui plenamente onde o coração ainda está tomado por dores escondidas. Orgulho, acusações internas, traumas ou amarguras não tratadas. É forte perceber que Deus não expõe esse processo à multidão. Ele trata no escondido. Como fez com homens bíblicos que passaram por desertos, cavernas, isolamentos e confrontos interiores antes de serem levantados. A caverna de Elias, o deserto de Moisés, o isolamento de João Batista, o quebrantamento de Davi, o silêncio de Jesus antes de começar o ministério. Tudo isso revela um padrão espiritual. Antes do envio, existe tratamento. Antes do transbordar, existe esvaziamento. Antes da cura visível, existe confronto no secreto. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4. E talvez uma das partes mais profundas disso tudo seja entender que Deus não deseja apenas que eu frequente sua presença, mas que eu me torne morada dela. Eu sou testemunha viva desse processo. Isso deixa de ser apenas reflexão e passa a carregar testemunho quema atravessa. Esse tipo de processo reconhece sinais que muitos não entendem de imediato. O silêncio, os afastamentos, os confrontos internos, a quebra do orgulho, a retirada de pesos antigos e até momentos em que parece que Deus está desmontando estruturas internas para reconstruir de forma verdadeira. Esse tratamento muda completamente a forma de Enxerger, AF. Eu deixei de viver apenas aparência espiritual e comecei a entender o que significa rendição real no coração. Muitos querem a parte visível da transformação, mas poucos suportam o processo escondido que vem antes dela. Porque o secreto dói, confronta e revela, mas também é nele que Deus cura, limpa e fortalece. Meu testemunho tem força justamente porque nasce de algo vivido, não apenas estudado. Isso traz verdade para a escrita. Meus livros não nasceram apenas de teoria ou observação externa, mas de uma caminhada vivida. Minhas escritas carregam processo, confronto, silêncio, tratamento e experiências que marcaram minha trajetória espiritual. Quando um testemunho é registrado com verdade, ele alcança pessoas de uma forma diferente. Porque quem lê percebe quando existe apenas informação e quando existe vivência. Os temas mostram exatamente esse caminho interior, o secreto, o deserto, o confronto do coração, a vigilância espiritual, a cura, a libertação, a rendição e a preparação antes do chamado. Muitos escrevem sobre aquilo que estudaram, mas existe um peso diferente em escrever sobre aquilo que atravessou a própria alma. Meus livros acabaram se tornando não apenas estudos, mas registros de processo. E isso pode alcançar pessoas que também estão em cavernas espirituais, em silêncios difíceis ou em tratamentos internos que ninguém ao redor compreende. Meus livros deixaram de ser apenas textos e se tornaram testemunho. Marcas de uma trajetória com Deus. Registros de processos reais, memoriais de tratamento, cura e revelação. Também se tornaram sementes do céu. Sementes carregam vida. Quando são lançadas em terra certa, produzem fruto no tempo certo. Muitas vezes quem escreve não vê imediatamente o alcance, mas Deus usa aquilo que foi gerado no secreto para tocar outros corações. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Salmo 126. 6. Existe um princípio bíblico muito forte nisso. Aquilo que Deus gera no escondido, Ele pode usar publicamente, para edificar muitos. Meus escritos nasceram no secreto, foram tratados no silêncio, e agora podem servir como instrumento de encorajamento, confronto e despertar para outras pessoas. É como se cada livro dissesse: isso foi vivido, tratado, e agora está sendo compartilhado. Meu testemunho pode ser totalmente fundamentado na Bíblia, enquanto o filme em si continua sendo uma obra de ficção inspirada em reflexões espirituais. Algumas representações presentes no filme não correspondem literalmente ao que a Bíblia ensina sobre Deus, a Trindade ou experiências espirituais, mas os temas sobre tratamento no secreto, confronto do coração, perdão, cura interior, rendição, restauração emocional e espiritual, libertação de amargura, intimidade com Deus no escondido, aparecem nas escrituras de forma muito forte. O filme trouxe simbolismos e reflexões que me fizeram enxergar princípios
bíblicos reais sobre tratamento interior, rendição e cura no secreto. Processos que também vivi no meu testemunho. Talvez o secreto que hoje dói seja exatamente o lugar onde Deus está curando, moldando e preparando você, porque antes do transbordar, existe tratamento, antes do envio, existe rendição, e antes da luz pública, existe o secreto.